Um tema que a gente vem falando aqui no programa desde as primeiras edições é o movimento SOS Agro, que vem representando agricultores de diferentes portes em várias mobilizações pelo Estado em busca de soluções para a renegociação de dívidas, especialmente dos produtores atingidos pelas enchentes. Conosco aqui no estúdio está um dos coordenadores do movimento SOS Agro, Paulo Learce. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís. Boa tarde. Desde o começo da feira a gente já está vendo alguns movimentos, pessoas com camiseta, adesivos e faixas do SOS Agro espalhados pelo Parque de Exposições. Amanhã, abertura oficial e discursos das autoridades. Vocês pretendem ter um maior número de produtores por aqui? Sim, com certeza, né? Amanhã é o grande dia da feira, o dia da abertura, o dia que a gente está mobilizando todos os produtores para que venham ao parque e participem junto com a gente dessa abertura e participem junto com a gente também da feira e façam seus contatos, demonstrem, né, a realidade que está vivendo a agricultura gaúcha e demonstrem principalmente para a sociedade que ela precisa nos ajudar e os governos, né, principalmente o governo federal também, precisa auxiliar o produtor gaúcho na recomposição financeira para a gente poder continuar produzindo com tranquilidade. O movimento ele veio numa crescente, né, de um número de pessoas lá em Cachoeira do Sul, depois na Fubra, uma grande mobilização em Porto Alegre. O que vocês estão esperando aqui para amanhã? Amanhã não vai ser nenhum movimento perto assim, de quantidade de agricultores do SOS Agro, né, como foram os outros movimentos. Vai ser um movimento assim, de marcar a presença aqui no parque, né, um momento onde a gente vai ter a oportunidade, mais uma vez, de demonstrar a nossa insatisfação pela morosidade do processo, né? E também como eu te falei antes, principalmente fazer com que os agricultores entrem em contato com a sociedade e demonstrem, né, o que de fato está acontecendo. O nosso movimento vem numa crescente, né? Começou lá em junho ainda, com um pequeno grupo, e a gente foi arregimentando, foi acolhendo pessoas do agro para que nos acompanhem. Né? É importante sempre salientar que nós somos um movimento ordeiro, pacífico. Isso é uma coisa que eu ia pontuar, porque a gente acompanha as discussões nos grupos, aí a gente sempre vê as orientações dos organizadores com regras muito claras e são bem seguidas essas regras e cobradas pelos organizadores. Né? Claro, a gente tem um propósito muito claro, que é reivindicar, né, o nosso direito, assim a Constituição fala, assim o modelo de crédito rural brasileiro, né, diz que o governo federal é o gestor do crédito rural, o governo federal é o gestor do seguro do crédito rural. E o governo federal deve, vamos dizer assim, intervir nesses momentos de crise. E nós vivemos a maior crise do agro do estado do Rio Grande do Sul, nenhuma. Eu acompanhei a securitização lá em 99, 2000, eu acompanhei em 2010 a grande enchente do Rio Jacuí, depois no Timecha Roseiro também, mas nunca teve uma crise no PESA também em 2006, Sim. 2007, nunca teve uma crise tão profunda, tão arraigada dentro da agricultura. A gente vem de 3 anos, né, com seca, a gente vem com problema de preço e essa catástrofe, né? Então, isso aqui nos movimenta para que a gente possa, de fato, exigir o nosso direito de agricultor gaúcho, para que o governo federal possa vamos dizer assim, nos dar condição de continuar produzindo. Sim. Bom, tu me dizias há pouco, antes da gente entrar no ar, que a propriedade do teu filho teve 90% de perdas. Ontem a Emater anunciou, em entrevista coletiva, os dados de projeção de verão de um crescimento de safra de 17%. Você acredita que a condição do que o produtor gaúcho tem hoje em termos de solo, de aquisição de insumos, ela consegue trazer esse aumento de 17%, considerando que o ano passado já foi uma safra reduzida, claro, por causa da estiagem, né? A gente não vai questionar o dado da Emater. A gente vai trazer o que de fato existe hoje na prática no campo, né? Hoje era para nós estarmos já preparando as terras, é para nós estarmos com o insumo dentro de casa, era para a gente estar com o nosso solo de anos de investimento estruturado e não é a realidade do campo, né? O produtor ainda, a grande maioria dos produtores estão preocupados em pagar as contas da última safra, não tem custeio, não foram ao mercado comprar seus insumos e não estão preparando a terra de forma adequada.
né? Nós já estamos em setembro praticamente, né? E isso vai dificultar bastante o processo do início da safra. Então, com certeza, esses dados da matéria são embasados, o próprio governador falou isso hoje na abertura da Assembleia da FAMURS, em cima de um clima perfeito, que não é a realidade nossa. A gente já vai começar atrasado, né? E ainda tem todo o processo de solo que tu trouxe, né? A gente teve perda de fertilidade em algumas propriedades e teve perda de solo em várias propriedades. O meu filho, lá na beira do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, é um exemplo de perda de solo. Então, lá da área total, 230 hectares, nós já mapeamos 100 hectares que podem ser plantados. Os outros a gente não sabe o que vai fazer ainda para recuperar. Então, com certeza, não vai ser uma safra normal, né? Porque o produtor já começa, vamos dizer assim, num estado de não normalidade a safra. Bom, um outro assunto que eu queria ver com você é que hoje foi aprovado no Congresso Nacional, PLN, que trata da desnegativação dos produtores, que vai permitir que os produtores que estão hoje negativados em função dessa questão toda de atrasos aí, possam acessar as novas linhas de financiamento. Foi uma decisão lá do Congresso que possivelmente foi dito pelos ministros aí que já estava consensualizado ali, que poderia ser, que iria acontecer essa aprovação e tal, mas chegou nas 45 do segundo tempo para essa abertura da Expo Inter também. E isso com certeza, a desnegativização é uma pauta do movimento SOS Agro, foi levantada aos deputados federais e ao senador que ainda estava em exercício, Irineu Hort, né, da necessidade disso. Por quê? Porque eu não tenho como ter acesso ao Plano Safra, eu não tenho como ter acesso a uma renegociação se eu estou negativado, né? Então, essa desnegativização é fundamental dentro do processo de que a gente possa obter crédito, né, renovar os créditos e conseguir, vamos dizer assim, ter a nossa recomposição da vida financeira, né? Isso é fundamental hoje. E as demais pautas, as outras medidas provisórias, decretos que aconteceram até agora, o que eu tenho ouvido dos produtores é que é muita sopa de letrinha, muita coisa difícil de entender, mas que na prática não resultou ainda em algo factível na ponta, na boca do caixa ali. Vamos dizer assim, a primeira reivindicação, FETAG e Farsul, vai fazer 120 dias semana que vem, né? E o tempo dos homens não é o tempo da natureza, que não é o tempo do agro. Então, a grande maioria do que foi apresentado até agora, ela não contempla os produtores de uma forma geral, ela é muito específica, né? E ela tem várias normatizações e exigências que, se tu for alguma agência de instituição financeira hoje, eles não vão saber te dizer se está correto ou não, o que pode ser feito ou não, quanto ao processo, vamos dizer assim, das medidas provisórias, né, e dos decretos. Nós temos linhas que estão funcionando, como a reconstrução, mas isso foi feito antes, né? Mas o processo de renegociação, tanto da medida provisória quanto dos decretos, eles não são fáceis de ler, fáceis de entender e muito de aplicar, porque não está na gestão financeira ainda. Então, a maioria que foi feito, né, ele não chegou até a gestão financeira, por consequência, não chegou até o agricultor. Bom, a gente falava também sobre a Expo Inter, né? Porque eu sempre gosto de perguntar o que as pessoas estão achando da feira. Porque a feira tá bonita e você me dizia que teve aqui em julho ainda, né? Desde o evento de Cachoeira, né, dia 4 de julho, nós temos um contato muito próximo com a Secretaria da Agricultura, né, via o secretário Clair Kuhn. E após o evento de Cachoeira, ele nos propôs fazer o evento aqui no parque, né? E nós tivemos aqui em torno do dia 10, 11 de julho e o parque estava destruído, né? E tanto é que nós optamos em fazer o evento dia 19 de julho em Rio Pardo, na Expo Agro Fubra, né? E é impressionante assim o que aconteceu, todo o movimento, tudo que foi reconstruído aqui. Mostra a força do setor também, né, Paulo? Mostra a força e principalmente eu acho que mostra o espírito do gaúcho, né, Thaís? Quando nos perguntaram e quando a gente é perguntado, e nos grupos mesmo do SOS Agro, tem mais de 7 mil agricultores, né? E diziam que a gente não tinha que vir na Expo Inter, que a gente não tinha que apoiar a Expo Inter. Como um boicote, assim? Isso, como um boicote. A gente disse, não, nós temos que ir na Expo Inter. Muito mais do que uma feira com olhar financeiro, é uma feira de reconstrução da estima do gaúcho. A Expo Inter é o maior evento do estado do Rio Grande do Sul.
A Expo Inter é o maior evento do agro, é um evento símbolo do agro do Rio Grande do Sul. Então não tinha como não ter, não tinha como a gente não estar aqui e usar isso, sim, a nosso favor. Como um argumento da força do setor. Como um argumento da força do setor, e essa força em pressão às autoridades, principalmente do governo federal, para que os nossos pleitos sejam atendidos. E provavelmente é o que vai acontecer até o final da feira, né? Então é fundamental a Expo Inter, é fundamental que o agricultor venha à Expo Inter ainda nesses 3 dias que restam, né? Para demonstrar, não precisa vir comprar aqui, não é isso que a gente está dizendo, mas vem aqui, vamos fazer grandes números, né? E hoje de manhã o presidente da Farsul, o Gideão, falou que é a maior feira, é a maior Expo Inter da história. Por quê? Por causa da superação. É verdade. Então é isso que a gente, é nesse ponto que a gente tem que olhar, né? Por esse ponto que a gente tem que olhar. Tá certo. Paulo, muito obrigada pela tua participação, desejo sucesso no movimento de vocês e que amanhã venham boas notícias para o SOS Agro e para os produtores gaúchos. Nós que agradecemos, né, Thaís, o movimento SOS Agro agradece, a Ubra TV, a ti, sempre pela parceria, pela cobertura e com certeza nós vamos ter boas notícias amanhã. Amém. Obrigada.